Um deputado que foi diretor-geral de um órgão de inteligência e é suspeito de comandar uma máquina de espionagem no governo Bolsonaro. Um deputado que agora é alvo de uma operação policial. Um deputado que é a principal aposta do ex-presidente para disputar a prefeitura da segunda maior cidade do Brasil. Eu sou a Aline Pellegrini e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou a Suzana Souza e estou aqui com a Aline para apresentar esse podcast que vai ao ar todo começo de noite, de segunda a sexta, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí. Quinta-feira, 25 de janeiro de 2024, dia em que a Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão contra Alexandre Ramagem, que foi diretor-geral da ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, durante o governo de Jair Bolsonaro. Os agentes vasculharam o gabinete do deputado federal do PL do Rio em Brasília e outros endereços ligados a ele. A ação da PF, batizada de Operação Vigilância Aproximada, faz parte de um inquérito que investiga o uso de um software de espionagem chamado First Mile para monitorar autoridades e adversários políticos do ex-presidente. Segundo a Polícia Federal, o grupo criou uma estrutura paralela na ABIN e usou ferramentas e serviços da agência para realizar ações ilícitas. Abre aspas para a nota da corporação. Produzindo informações para uso político e midiático para obtenção de proveitos pessoais e até mesmo para interferir em investigações, fecha aspas. A estrutura de espionagem teria sido feita por um órgão da ABIN chamado Centro de Inteligência Nacional. Esse órgão surgiu em uma reestruturação da agência promovida por Bolsonaro em 2020. No decreto que criou esse centro, a sua função foi descrita como planejar e executar ações de inteligência para enfrentar, abre aspas, ameaças à segurança e à estabilidade do Estado e da sociedade, fecha aspas. O órgão foi extinto no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A mobilização desta quinta é um desdobramento de uma outra operação realizada em outubro, que resultou na prisão preventiva de 2 servidores da ABIN que fariam parte de um grupo que monitorou sem autorização judicial a geolocalização de milhares de pessoas usando o First Mile. O programa fornecia no mapa a localização da área aproximada de celulares que usam as redes 2G, 3G e 4G. Em 2023, a Polícia Federal revelou que 33 mil pessoas foram monitoradas entre 2019 e 2021 por meio do esquema de rastreamento de celulares. Nesse grupo estavam 1.800 pessoas que os investigadores consideram adversárias políticas do Bolsonaro. Integram a lista jornalistas, advogados, servidores públicos, líderes de movimentos sociais, juízes e até ministros do Supremo. A ação daquele ano fez busca e apreensão na sede da própria agência em Brasília, onde os agentes encontraram documentos que foram analisados e resultaram na operação dessa quinta. Na nova operação da Polícia Federal, os agentes também cumpriram mandatos contra policiais federais suspeitos de participar do esquema de espionagem. 7 deles foram afastados da corporação. As medidas foram autorizadas pelo ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, relator do inquérito. O Moraes, aliás, teria sido um dos monitorados pela ABIN do governo Bolsonaro. A Polícia Federal investiga se a agência produziu dossiês envolvendo ele e outro ministro do Supremo, o Gilmar Mendes. Segundo o portal UOL, o documento que a PF analisa, que cita os 2 ministros, contém uma tentativa de comprovar uma suposta ligação de Gilmar e Moraes com a facção criminosa PCC. Apesar da Polícia Federal ter revelado em 2023 que ministros do Supremo estariam entre os alvos do esquema de espionagem da ABIN, os nomes desses magistrados e o foco da agência não tinham vindo a público até esta quinta. O tribunal foi alvo de ataques reiterados do ex-presidente ao longo de todo o seu mandato, ataques pelos quais ele está sendo investigado nessa mesma corte. Os investigadores também apuram indícios de que, sob o comando de Ramagem, a ABIN teria montado uma operação paralela para fornecer informações sobre investigações em andamento para Jair Renan e Flávio Bolsonaro, filhos do ex-presidente. Na época, o Jair Renan estava na mira de uma apuração envolvendo suspeitas de tráfico de influência no governo. A ABIN teria tentado atrapalhar as investigações e evitar riscos à imagem do então presidente. O caso foi arquivado em agosto de 2022. Já o Flávio Bolsonaro era investigado no caso das rachadinhas na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, quando a ABIN teria atuado para coletar informações contra auditores da Receita Federal. A intenção do filho de Bolsonaro era apontar irregularidades no órgão para anular a apuração da qual era alvo.
Em 2021, todas as decisões tomadas pela Justiça do Rio de Janeiro nas investigações do caso das rachadinhas foram anuladas. Sobre a operação dessa quinta-feira, o Ramagem disse em entrevista para o canal Globo News que nunca teve acesso às senhas do software espião. O deputado afirmou que, quando era diretor da ABIN, tentou descobrir como a ferramenta era usada, mas se negaram a responder para ele. Depois disso, ele disse que exonerou o diretor responsável pelas senhas da ferramenta de monitoramento. Em 2023, no entanto, ele disse nas redes sociais que o First Mile foi comprado antes da gestão dele à frente do órgão, que o uso do software era regular e que não infringiu a lei. A ABIN não tem permissão para acessar dados privados dos brasileiros. Alexandre Ramagem é um delegado de carreira da Polícia Federal que tem a confiança da família Bolsonaro. Na corporação desde 2005, ele participou da coordenação da atuação da PF em grandes eventos, como a Conferência das Nações Unidas Rio+20 em 2012, a Copa das Confederações em 2013, a Copa do Mundo em 2014 e a Olimpíada do Rio em 2016. Em 2017, ele integrou a equipe de investigação e inteligência da Polícia Civil no âmbito da Lava Jato no Rio. No período, entre outras ações, ele foi o responsável pela Operação Cadeia Velha, sobre isenções fiscais irregulares para empresas de construção e de transporte público. No ano seguinte, ele assumiu como substituto a coordenação de recursos humanos da Polícia Federal. Na campanha eleitoral de 2018, Ramagem assumiu a chefia da segurança do então candidato a presidente Jair Bolsonaro, depois que ele levou uma facada em setembro daquele ano durante um evento de campanha em Juiz de Fora, em Minas Gerais. Com o Bolsonaro já eleito, o Ramagem virou assessor especial da Secretaria de Governo da Presidência, a convite do então ministro Santos Cruz. O general da reserva acabou demitido em junho de 2019, em meio a uma disputa envolvendo Carlos Bolsonaro. Um mês depois, Ramagem assumiu a diretoria da ABIN e seu vínculo com o clã Bolsonaro se intensificou. Em 2019, ele passou o ano novo com Carlos, que na época era responsável pelas redes sociais do pai. Jair Bolsonaro chegou a comentar a amizade com Ramagem em entrevista publicada pela TV Globo. Ele ficou novembro e dezembro na minha casa. Dormia na casa de filha, tomava café comigo. Ele tirou fotografia com todo mundo, foi no casamento do filho dele. Não tem nada a ver a amizade dele com o meu filho, mas é depois. E eu consegui ali, passei a acreditar no Ramagem, conversava muito com ele, trocava informações, demonstrou ser uma pessoa da minha confiança. Então, a partir do momento que eu tenho uma chance de indicar alguém para a PF, por que não eu indicaria? O Ramagem foi escolhido por Bolsonaro para substituir Maurício Valeixo na Diretoria-Geral da Polícia Federal em abril de 2020. A troca da Diretoria-Geral da corporação foi o pivô da decisão do então ministro da Justiça, Sérgio Moro, de deixar o governo. No discurso de despedida, o ex-juiz disse que o então presidente pretendia interferir politicamente no órgão, o que o Bolsonaro sempre negou. O Moro apontou uma reunião ministerial como prova dessa tentativa de interferência na autonomia da corporação. No encontro, o Bolsonaro disse isso aqui. Já tentei trocar a gente da segurança nossa no Rio de Janeiro, oficialmente, e não consegui. Isso acabou. Eu não vou esperar fuder minha família toda, de sacanagem, ou amigos meus, porque eu não posso trocar alguém da segurança na ponta da linha que pertence à estrutura nossa. Vai trocar. Se não puder trocar, troca o chefe dele. Pode trocar o chefe dele? Troca o ministro. E ponto final. Não estamos aqui para brincadeira. A escolha de Ramagem para comandar a Polícia Federal foi barrada por Alexandre de Moraes. O ministro considerou que a troca tinha um desvio de finalidade, já que, segundo ele, evidências mostrariam que o então presidente poderia estar agindo para favorecer seus interesses pessoais. Ramagem, então, permaneceu na chefia da ABIN até abril de 2022. Filiado ao PL de Bolsonaro, ele deixou a agência para concorrer a uma vaga na Câmara dos Deputados nas eleições daquele ano. Alexandre Ramagem recebeu o apoio de Jair Bolsonaro e foi eleito deputado federal pelo Rio de Janeiro com mais de 59 mil votos em 2022, na primeira eleição que disputou. Do Congresso, a principal bandeira dele é a segurança pública. Ele integra o Conselho de Ética e da Comissão de Segurança Pública e combate ao crime organizado e é um dos vice-líderes do PL na Câmara. Depois que Walter Braga Neto, que foi ministro da Defesa de Bolsonaro e concorreu à vice-presidência, ficou inelegível em outubro de 2023, o Ramagem se transformou na escolha do ex-presidente para a Prefeitura do Rio de Janeiro nas eleições deste ano. O Ramagem já tem até coordenador de campanha, o vereador Carlos Bolsonaro.
E já ganhou o apoio do governador do Rio, o Cláudio Castro, que também é do PL, e do presidente da legenda, o Valdemar Costa Neto. No fim de 2023, no evento de pré-lançamento da sua candidatura para a prefeitura, o deputado tirou foto com integrantes de PP, MDB, União Brasil e Republicanos, partidos que hoje integram a base do governo Lula. Depois da operação desta quinta, enquanto surgiam questionamentos sobre se a candidatura de Ramagem ficava ameaçada pela busca e apreensão da polícia, o Valdemar Costa Neto disse nas redes sociais que a ação é, abre aspas, pura perseguição, fecha aspas. Para o presidente do PL, a operação da PF não atrapalha seu pré-candidato. Ao contrário, ela ajuda. Na avaliação dele, a ação tem o poder de eleger Ramagem com mais facilidade. Hoje faz 5 anos que uma barragem da Vale em Brumadinho rompeu, espalhando rejeito de minério na região. O rompimento matou 270 pessoas e destruiu a fauna e a flora que rodeavam a estrutura. Foi o segundo maior desastre da mineração do século XXI e o maior acidente de trabalho registrado no Brasil. A Mariana Vick escreveu sobre o tema aqui no Nexo. Mariana, qual a situação de Brumadinho em 2024? A sensação em Brumadinho é que o desastre ainda não terminou. Meia década depois da tragédia, os impactos do rompimento da barragem 1 ainda não passaram. Moradores têm sintomas de adoecimento físico e emocional, vários abandonaram seus trabalhos e o rio Paraopeba, que foi atingido pelo desastre, segue com cor de lama. Problemas sociais como o abuso de álcool e a violência doméstica também cresceram, segundo reportagens feitas na cidade. Para grande parte dos atingidos, a falta de desfecho do caso na justiça agrava esse sentimento de dor. Hoje, a gente tem 3 ações penais em aberto contra as pessoas e as empresas envolvidas no desastre, que são a Vale e a consultora alemã TÜV SÜD. Mas a tramitação do caso na justiça se arrasta desde 2020 e um julgamento sequer começou. Também há incertezas em relação ao futuro. Ainda não se sabe sobre os impactos ambientais de longo prazo da exposição da população de Brumadinho aos rejeitos da mineração, e o governo municipal busca alternativas para tirar a cidade da dependência do setor. E Mariana, o que foi feito para reparar os atingidos pela tragédia? Além das ações penais no Brasil, que, como eu disse, estão se arrastando há anos na justiça, tem uma investigação na Alemanha sobre a responsabilidade da matriz da TÜV SÜD na tragédia, mas essa investigação está num estágio ainda mais incipiente do que as ações do Brasil. Esse cenário deixa os atingidos pelo desastre em Brumadinho com a sensação de que 5 anos depois a justiça não foi feita. Em paralelo, existem ações individuais de moradores da cidade contra a Vale na Justiça Civil para reparação e compensação pelos danos do rompimento da barragem, mas também nesse caso as decisões não têm sido favoráveis aos atingidos. Um estudo do Núcleo de Assessoria às Comunidades Atingidas por Barragens, revelado pelo site Repórter Brasil, mostra que 3 a cada 4 decisões em segunda instância no Tribunal de Justiça de Minas Gerais contrariam esses moradores. Já a Vale diz que até o momento pagou cerca de 3,5 bilhões em acordos de indenização, fechados com mais de 15 mil pessoas afetadas pelo desastre. A empresa também tem outros programas para os atingidos. Ela e a TÜV SÜD negam as acusações feitas na justiça de que sabiam dos problemas de segurança da barragem 1. O texto da Mariana você lê no nexojornal.com.br. Da operação da Polícia Federal contra Alexandre Ramagem aos 5 anos do rompimento da barragem da Vale em Brumadinho, durma com essa. Com roteiro, apresentação e produção de Aline Pellegrini, apresentação de Suzana Souza, edição de texto de Letícia Arcoverde, participação de Mariana Vick e edição de áudio de Pedro Pastoriz, termina aqui mais um Durma com essa. Amanhã é dia de extratos da semana. A gente traz para você as principais notícias dos últimos dias. Até!